Olá, filho e filha que está aqui no canal Padre Douglas Xavier. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 14 de fevereiro do ano de 2021. Você que entrou aqui para poder rezar e participar da Santa Missa, infelizmente nós tivemos alguns problemas com a transmissão. Não conseguimos entrar com a Santa Missa como é de costume todos os domingos nesse horário. E como você que em casa sempre reza e participa conosco, formando esta grande assembleia de oração. Problemas técnicos que às vezes ocorrem. Afinal de contas, trabalhamos com muito empenho, com muita boa vontade, mas vez ou outra, esses problemas nos impedem com que a Santa Missa chegue até você, na sua casa, onde quer que você esteja, conforme o horário combinado. Mas, mesmo não conseguindo transmitir a missa, eu não poderia deixar de passar por aqui para levar até você uma breve reflexão da Palavra de Deus. Vamos ao Evangelho? Vamos alimentar do pão da Palavra neste domingo, que já de certo modo nos introduz ao grande mistério da Quaresma que começaremos a viver. Tomemos, portanto, o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O doente e a doença está posto, que venha o médico e o remédio. Caríssimos filhos e filhas, neste sexto domingo do tempo comum, domingo que nos introduz, nos prepara para a vivência do tempo quaresmal, nós vemos a figura retratada no Evangelho, a narrativa, a cena de um encontro. Sim, não é outra coisa. No Evangelho de hoje, o que nós podemos ver é a cena de um encontro. Um homem doente que vai ao encontro de Jesus. E justamente neste encontro, tudo se realiza, tudo acontece. Parece estranho falarmos de encontro justamente no tempo em que nós vivemos. Afinal de contas, atualmente, não se fala em outra coisa. Na mídia, no rádio, na televisão, nas redes sociais, não se fala outra coisa senão justamente o desencontro. Nada tem rebatido tanto a nós e aos nossos ouvidos senão o jargão, a frase distanciamento social. Reclusão, distanciar-se, guardar-se, sair do convívio, isso tem sido a grande palavra de ordem para todos nós. Distanciar-se, sair, voltar para dentro. O distanciamento social como uma meta que tem sido proposta para conter a difusão e a propagação do coronavírus. Esse distanciamento como sair do social, sair do convívio, voltar um pouco mais para a reclusão. Justamente neste tempo, justamente hoje, a palavra de Deus nos mostra o contrário. Num tempo de distanciamento, o encontro é que faz nascer o milagre. E neste domingo que nos prepara, nos coloca na Quaresma, um homem doente. A figura deste homem que se aproxima de Jesus. Veja bem, trata-se de um leproso. Para aquele tempo, a lepra, uma doença sem cura, as pessoas que tinham lepra eram excluídas completamente do convívio social. Elas tinham que deixar suas famílias, suas casas, tudo o que tinham,
para viver num sistema de exclusão. Ali eram completamente reprimidas de toda e qualquer contato social. Sofriam. Era triste. Afinal de contas, a doença era causa e sinônimo total de exclusão. Um homem que estava excluído. Um homem que vivia esta reclusão social por causa de sua lepra, tem a coragem de se aproximar de Jesus. E diante de Jesus ele faz o grande pedido: Senhor, se queres, tu podes me curar. É bem verdade, filhos, filhas, que hoje a lepra já não tem mais este condão, seja este peso social ou mesmo biológico, científico, já há cura, há remédio, há tratamento, mas naquele tempo não. Por isso, podemos tomar por este exemplo da lepra daquele homem as tantas e muitas lepras, doenças e enfermidades que trazemos. Enfermidades do corpo e da alma, é verdade. Podemos falar das enfermidades do corpo como tantas doenças que vivemos hoje, câncer de todo tipo, AIDS, diabetes, matando tantas pessoas, mesmo essas taxas que trazemos no corpo, triglicérides e outras coisas descontrolado que fazem muito mal. Talvez vivemos um tempo em que as doenças da alma estão, de certo modo, se destacando. Nunca se ouviu falar tanto em síndrome do pânico. Nunca se ouviu falar tanto em depressão. Nunca se ouviu falar tanto em outras debilidades que vão deixando a alma doente. E por causa disso, já conhecido pela ciência, os efeitos psicossomáticos das doenças da alma, do espírito, que acabam se refletindo no corpo. Doenças. E talvez a maior de todas, meus filhos e filhas, o pecado. Sobretudo quando se trata do pecado mortal, um total e completo rompimento com a graça de Deus, que faz com que o homem de fato se entregue à lepra espiritual, à lepra existencial, que macula, que machuca e estraga a vida do homem. Por um lado, então, aquele homem leproso, excluído, que se aproxima de Jesus para curá-lo. Do outro lado na cena está nosso Senhor. Deus que não só se aproxima do homem, mas realiza um gesto proibido para aquele tempo, diz o texto. Jesus, então, cheio de compaixão, estende a mão e toca nele. Jesus estende a mão e toca nele. Aqui está o grande gesto de Deus. Um Deus que nunca se recolhe, um Deus que nunca vira as costas, mas um Deus que antes estende a mão e toca no ser humano. Jesus toca neste homem leproso e neste gesto de estender a mão nos faz lembrar o Deus da história, o Deus que ao longo do tempo e do espaço realiza o seu grande projeto de salvação justamente estendendo a mão. O Verbo que outrora estava com Deus, que é Deus desde o princípio do tempo, desde a criação de tudo, o Verbo estende a mão a nós, se fazendo carne e vindo morar entre nós, se fazendo em tudo igual ao homem, menos no pecado. Aquele que outrora estendeu a mão se fazendo um conosco, na cena de hoje, estende a mão àquele leproso, excluído, o toca. E ao tocá-lo, realiza este grande gesto de compaixão, que nada mais é que o gesto do encontro. Um Deus de amor toca o leproso, o doente, e o leproso então naquele gesto é curado, e a sua cura, a cura física e espiritual que é realizada, se dá, portanto, neste grande gesto do encontro. Veja o paradoxo, o distanciamento, a exclusão, a doença, o encontro, o toque, a cura. Aquele homem se aproxima de Jesus com uma grande humildade, mas ao mesmo tempo um grande ato de fé, porque sabendo que Jesus é Deus e poderia curá-lo, ele diz ao Senhor: Senhor, se queres, tu podes me curar. Ele não exige, ele não briga, ele não impõe,
mas é como se aquele pobre homem leproso dissesse: Senhor, será que no coração misericordioso de Deus há lugar para este pobre, doente e pecador? Será que na grandiosa e infinita obra do amor de Deus haveria espaço para alguém excluído, abandonado, doente? E Jesus, pelo seu sagrado coração que é todo amor e misericórdia, entrega àquele homem, se dispõe, num gesto de encontro e de toque, uma verdadeira obra de cura, de libertação, de amor. Repito, no distanciamento, a doença, no encontro, a cura. Que neste sexto domingo do tempo comum, meus filhos, você e eu possamos viver a dinâmica deste homem que, veja, o Evangelho não diz o nome dele. Portanto, pode ser você, pode ser eu, qualquer um de nós. Precisamos e necessitamos viver este processo de cura, neste mundo doente, nesta cultura que está adoecendo, nessas regras impostas que têm cada vez mais nos trazendo doenças, depressão, e pouco se fala em cura. Que o gesto do encontro com Jesus Cristo possa ser a grande cura que nós necessitamos, não somente a cura desse vírus e deste mal, mas a cura de todas as doenças do mundo, a cura de todas as nossas doenças físicas e espirituais, que neste gesto do encontro pessoal com Jesus Cristo, encontro que cura, encontro que liberta, aconteça na sua vida e na minha vida a grande libertação. Que a nossa oração seja a mesma deste homem. Senhor, se queres, tu podes me curar. Senhor, será que há espaço em teu coração misericordioso, há espaço para uma gota de misericórdia para este pobre e humilde pecador? Que o encontro com Jesus Cristo, meus filhos e filhas, seja a grande cura para o mundo, para a criação, para você, para mim. Que o encontro de Jesus seja de fato a grande libertação e a grande graça a qual cada um de nós mais necessita. Encontrar Jesus é a cura para as doenças do mundo. Eu agradeço a você que entrou aqui no canal esperando a missa, mas repito, infelizmente nós tivemos alguns problemas técnicos que nos impediu de chegar até você com a missa ao vivo todos os domingos. Vamos selecionar e, se Deus quiser, domingo que vem, às 9 horas da manhã, estaremos aqui no canal Padre Douglas Xavier com a missa como de costume. Eu sei que você já sabe, mas como padre, como catequista, como evangelizador, eu preciso lembrá-lo. Filho, quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas. Por isso, se você puder, vá à missa. Participe, marque este tempo inicial da nossa caminhada quaresmal. Mas não vá à missa somente pelas cinzas. A cinza por si só não faz nada por ninguém. A cinza não é milagrosa, a cinza não vai te curar, as cinzas não vai te libertar. Não vá à igreja eminentemente por causa das cinzas, mas vá para iniciar este espírito quaresmal tão necessário para a cura do mundo. Afinal de contas, o que é a quaresma senão voltar-se para Deus? Senão um tempo de conversão, senão um tempo de retorno a Deus. Portanto, vá à igreja, receba as cinzas, mas lembre-se disso. Não a cinza pela cinza, mas como um sinal que marca, um sinal que irá de fato marcar a nossa testa, a nossa cabeça, como o início de um tempo penitencial. Jejum, penitência e oração é o que quer significar essas cinzas impostas em nossas cabeças. E por fim, deixa o padre finalizar te lembrando, quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. Lembra-se? Não podemos comer carne. 2 dias que a Santa Mãe Igreja nos pede para não comermos carne. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Padre, mas e aquele escondidinho de carne? E aquele pouquinho de carne em cima da polenta, do angu? Será que pode? Não.
Não se come carne, nem nada parecido com carne, nem nada que vai nos enganar, enganar o nosso paladar com carne. Por quê, Padre? Para nos associarmos ao sofrimento de Cristo na cruz. Para lembrarmos deste tempo penitencial, deste tempo de restrição. Não, lembre-se, filho, não é a penitência pela penitência, não, mas a penitência como um caminho espiritual para nos associarmos a Cristo, para voltarmos para Deus. Quarta-feira de cinzas, dia de jejum, dia de penitência, e não se come carne e nada que possa nos enganar. Um pouquinho, um gostinho, não. Nenhum de nós vai morrer por ficar um dia sem comer carne. Aproveite para pensar na sua penitência, aproveite para lembrar qual o jejum, qual a abstinência, como será a sua prática quaresmal ao longo desses dias de graça de Deus. Lembro que você poderá encontrar comigo ao longo desta quaresma de um modo especial. Uma vez na semana nós estaremos juntos para uma pequena meditação. A cada semana, um tema quaresmal. Na primeira semana, falando de modo geral sobre a quaresma e respondendo às suas perguntas. Depois, falando sobre o jejum, a penitência, a oração, uma catequese e uma meditação em que você poderá participar, mandar a sua dúvida e rezar comigo. Que Deus abençoe você, meu filho. Obrigado por estar aqui. Não se esqueça, acompanhe o Padre Douglas Xavier lá no Instagram, também lá no Facebook, o programa Adicionando Jesus e Compartilhando Fé, a homilia diária, e aqui no YouTube. Por favor, me ajude a evangelizar. Se inscreva no canal, clique no sininho, dê o seu gostei, para que mais e mais pessoas possam vir se juntar a nós nesta grande aventura da experiência de Deus e do encontro com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que a Virgem Maria te proteja, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e chegue à sua casa, à sua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.